Olá, bom dia a todos. Muito obrigada a vocês que estão me assistindo. Meu nome é Thaís Alves Costa, eu sou doutoranda em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, sou mestranda em direito pela Universidade Federal de Rio Grande e no momento estou fazendo meu doutorado de sanduíche na University of North Carolina, aqui em Chapel Hill, Estados Unidos, sob a orientação do professor George C. McCall. E o que eu vou apresentar hoje para vocês é desconstruindo a visão mainstream de Adam Smith a partir da releitura da Riqueza das Nações. Bom, essa é apenas uma parte de todo o trabalho que eu venho desenvolvendo no doutorado. Essa é especificamente o que eu venho trabalhando aqui na UNC. Mas a minha proposta ela é muito maior do que isso, né? Esse é apenas um ponto. Eu trabalho uma visão tripartite do pensamento da Adam Smith na leitura conjunta entre suas obras Riqueza das Nações e Teoria dos Sentimentos Morais, e a partir disso eu tento, a partir da teoria dele, trazer luz a algumas discussões contemporâneas, né? Na tentativa de entender melhor certas discussões contemporâneas, né? Certos problemas sociais. E o que acontece? A obra Riqueza das Nações, aliás, o Adam Smith, como um todo, ele é muito mal interpretado. A obra dele, em alguns momentos, me parece que ela foi lida de uma maneira enviesada, em outros momentos parece que tiveram partes que não foram lidas, né, porque elas são totalmente desconsideradas. Né? Muitos autores focam em algum ponto específico, desconsideram todo o contexto da conjectura que está envolvida na discussão e tentam defender um determinado Adam Smith. Então, a minha proposta, né, nesses poucos 20 minutos, 20, 30 minutos, é tentar elucidar, clarear alguns pontos fundamentais do Adam Smith e de sua obra Riqueza das Nações. Principalmente contemporaneamente, né, onde a gente vê um discurso político-social muito voltado para uma leitura bem enviesada do pensamento dele, é muito interessante que a gente volte ao pensamento clássico, compreenda qual era a proposta do pensamento clássico, para aí sim, a partir disso, a gente compreender o que era, qual era a proposta dele e tudo mais. Bom, eu costumo falar que antes da gente entrar mesmo na leitura da Riqueza das Nações, é preciso a gente entender que uma pré-leitura é necessário. Mas o que seria essa pré-leitura? É exatamente a compreensão do contexto, da linguagem do autor, do contexto no qual ele está inserido. E nesse sentido, é importante a gente entender que Adam Smith é um filósofo escocês, lá de 1700 e poucos, né? Ele escreveu a obra dele, a Teoria dos Sentimentos Morais, em 1759, Riqueza das Nações, em 1776, num período onde a Inglaterra começava a Revolução Industrial, mas a Escócia dele, o país dele, era extremamente pobre, rural, com muitos analfabetos, com muita pouca oportunidade, que estava tentando politicamente se ver livre da Inglaterra, mas que estava encontrando muita dificuldade, né? Uma dessas dificuldades foi exatamente a escassez de alimentos que eles vivenciaram, e por causa da escassez de alimentos, vários embargos econômicos, eles acabaram não precisando voltar a se unir à coroa inglesa. Então, assim, era um processo de muita pobreza, um período pré-capitalista. Ele começa a escrever num período pré-capitalista e uma época de muita discussão política sobre a administração da Escócia. E nesse sentido, nesse movimento, é que vai surgir um iluminismo, que é o iluminismo escocês. Bom, vai surgir como? Vai surgir exatamente porque a Escócia se volta para ela, deixa de reproduzir conhecimento e começa a pensar no seu próprio conhecimento. Quando ela começa a fazer isso, ela dá início ao período
iluminista. Mas é interessante que o iluminismo escocês, ele vai trazer algumas diferenças em relação aos demais iluminismos. Ele já é mais tardio, né? E ele vai ter um foco muito mais nas ciências sociais do que apenas nas ciências humanas, ou seja, é a sua aplicabilidade. Nisso é interessante a gente notar algumas coisas. Essa Escócia, né? Essa Escócia do Adam Smith, que também é a mesma Escócia do Ferguson, do Hume, todos eles são iluministas escoceses, era um período onde, ao mesmo tempo que surgiam ideias liberais de livre comércio, de livre sociedade, ela se confrontava com o excesso de proteção e manutenção de privilégios do governo. Então é interessante a gente notar que, por exemplo, a primeira empresa capitalista, e isso é muito legal, porque as pessoas costumam associar considerar como sinônimos liberalismo e capitalismo. E liberalismo e capitalismo não são sinônimos, nem de longe. Tanto é que o próprio Adam Smith vai criticar o capitalismo da Companhia das Índias Orientais, que foi a primeira empresa considerada capitalista. O que é o capitalismo? É um modelo econômico, nesse caso, um modelo econômico de você aplicar um capital e esperar o retorno desse capital, o lucro desse capital. Isso é o capitalismo. O liberalismo, ele é muito maior, é um modelo político, né? Um modelo de Estado, né? Onde você vai ter liberalismo político, liberalismo econômico. Então, ele é muito maior do que tudo isso. E é interessante que logo no início da Riqueza das Nações, o Adam Smith vai trazer que é um absurdo você ter um governo, como é o governo inglês, onde você financia e dá privilégios para uma empresa privada. E é o que eles fazem. Por quê? Porque a Companhia das Índias Orientais era uma empresa privada, capitalista, e que tinha todo o apoio, privilégio de informações, privilégio financeiro por parte do Estado para uma empresa privada. E isso é injusto. Isso, aos olhos do Adam Smith, era injusto, e aos olhos dos demais iluministas escoceses. Era um dos pontos de crítica, além da crítica à coroa britânica e com essas críticas, revendo o seu movimento, revendo o seu momento histórico e juntando a isso o fato deles tentarem finalmente propor uma filosofia, propor um pensamento, com um detalhe de que eles eram muito financiados por banqueiros, o que dá um tom desse modelo econômico também, além de muito filosófico, é que a gente vai ter esse iluminismo escocês. E como eu já disse, o iluminismo escocês, ele vai ter um diferencial, que é, ele vai propor um sistema completo, né, de sociedade, com moral, com economia, com direito, mas ele vai propor teoria e prática. Então, isso é muito interessante. A proposta é teoria e a proposta prática. E o Adam Smith vai fazer isso muito bem. A teoria dos sentimentos morais é claramente o estudo sobre os sentimentos morais, sobre as pessoas interagindo, sobre como funciona esse movimento, essa racionalidade e as ações humanas. A Riqueza das Nações vai ser a aplicabilidade de toda essa teoria dos sentimentos morais em sociedade. Então, isso já revela o tom da discussão e revela o tom de como que surge essa riqueza das nações. Porque quando a gente vai estudar a riqueza das nações, o que a gente tem são as ações humanas, né? É a sociabilidade em movimento. E essa sociabilidade em movimento, elas são o quê? Esses sentimentos morais se interagindo, as pessoas se conectando. Então, na verdade, a gente não pode esquecer que a teoria dos sentimentos morais é um livro de filosofia moral, né? Tem um humanismo envolvido. E que ele traz esse humanismo para a prática, para a sociedade, através da riqueza das nações. Então, esse é o primeiro contexto que a gente tem que entender. A gente tem que entender que, na verdade, o iluminismo escocês como um grande iluminismo das ciências sociais, ou seja, da sociedade aplicada, do estudo da sociedade, e entender que o que o Smith estava fazendo era analisando a sociedade de sua época. A discussão dele era uma discussão em relação à sociedade de sua época. Quando ele critica os privilégios,
quando ele critica o monopólio, ele critica o que ele vê na sua época. Coincidentemente, é muito do que a gente vê hoje. É a mesma coisa, né? Você ainda vê privilégios, você ainda vê monopólios, você ainda vê sistemas que, se a gente seguisse o Adam Smith, não estariam acontecendo. Mas, enfim, isso tudo que eu falei até agora é apenas a parte pré-leitura. É só pra gente entender. Tem mais nuances, tem mais detalhes envolvidos, né? Mas como eu sei que já passaram uns 10 minutinhos, então vamos pra frente. Essa é uma orientação, assim, né? É só pra gente entender qual é o campo que a gente está lidando. Para a partir disso, a gente fazer uma leitura a partir da própria obra, entendendo esse contexto pré-capitalista. Bom, eu vou ressaltar 6 pontos fundamentais da riqueza das nações, 6 momentos em que é importante a gente se deter. O primeiro deles é que o Smith ele começa a obra criticando o mercantilismo e o fisiocratismo e frisando o porquê desses modelos não servem enquanto políticas eficazes para o Estado, abrindo espaço para sociedades comerciais. Então, o que o Smith vai começar logo para introduzir a riqueza das nações vai ser: esse sistema metalista, ele não está funcionando. Você acumular metais ou acumular esse acúmulo de uma única propriedade, de um único produto, ele não está funcionando bem. Ao mesmo tempo, também você tem o fisiocratismo, né? O fisiocratismo francês, que ele até teve a oportunidade de estudar com Krasner e tudo mais, que também não funciona. Então, é nesse sentido que ele vai abrir o espaço para sociedades comerciais poderem florescer, ou seja, para sociedades comerciais, para o comércio entre as pessoas, para esse diálogo de trocas funcione, né? Claro, é importante a gente lembrar também, voltando na questão histórica, que a Escócia, ela já estava acostumada a fazer comércio marítimo há muito tempo, né? Então, assim, nisso você já consegue observar o quanto que as relações comerciais, ela tem uma importância naquela determinada localidade. Mas, enfim, ele vai começar, ele vai dando espaço para esse comércio liberal, para essas sociedades liberais, exatamente a partir dessa crítica aos 2 movimentos da época, o movimento do fisiocratismo crescendo e aquele mercantilismo que já está fadado ao fracasso. Esse é o primeiro ponto, é assim que ele começa a obra. Logo em seguida, ele vai trazer a questão do paradoxo do preço de um produto, né? Que ele demonstra que que a relação entre o preço e o trabalho realizado naquele produto, muitas vezes ele não é justo, ou ele não segue uma determinada lógica que intuitivamente seria como deveria agir. E o que ele vai trazer no paradoxo do preço, que é muito relevante a gente entender, e é bem interessante, é que os trabalhadores têm que ter acesso às mercadorias que ele mesmo produz. Isso é muito interessante, porque você nunca imagina que o Adam Smith estaria tendo esse tipo de pensamento, né? Você pode até pensar, isso é meio marxista. Pois enfim, o Adam Smith traz isso no paradoxo do preço, que é um grande problema. Na verdade, é um grande problema que as pessoas não tenham acesso, que o trabalhador não tenha acesso ao produto que ele mesmo está produzindo. Então, já é interessante como que esse trabalhador tem que ter acesso. O terceiro ponto é sobre a divisão de trabalho, né? Ele traz uma ideia de especialização, né? Porque quanto mais especialista se é na produção, melhor, maiores lucros, né? Na verdade, assim, maior riqueza vai se obter. Bom, em relação à divisão do trabalho, ele fala da especialidade, ele traz que essa ideia de especialidade é importante. Porém, ele também vai trazer que o excesso de especialização transforma as pessoas em pessoas tão sem senso crítico que elas acabam não tendo importância para a sociedade, porque elas não têm senso crítico nenhum. Em relação ao paradoxo do valor que eu falei anteriormente, depois tanto o Karl Marx quanto
o Davi Ricardo vão desenvolver ela de uma maneira um pouco mais apurada, né? Lembrando que o Smith, ele começou a escrever, né? Lá em 1776. Então, depois tiveram outras teorias que foram dando conta de outros problemas. Em relação à divisão do trabalho, ele traz isso, que o excesso de divisão de trabalho é pernicioso. É importante que se divida o trabalho, mas esse excesso, essa alienação, ele não usa essa palavra, mas ele traz que a pessoa se torna totalmente sem senso crítico e que ela acaba não pode servir numa guerra, não pode servir intelectualmente, então ela acaba sendo um miserável. Lembrando que ele é um filósofo moral, antes de tudo, né? Então, na verdade, essa miserabilidade que entra é a falta de possibilidade de crescimento de vida ou de desenvolvimento humano, e que é muito problemático, é muito pernicioso. Ele vem trazer a ideia da riqueza. E aqui tem um ponto fundamental, porque o Smith, ele sempre fala de riqueza, Só que a riqueza, para ele, ela não é apenas aquilo que é produzido. A riqueza para Adam Smith é aquilo que é produzido e, junto a isso, a possibilidade da população em florescer. É interessante que a Amartya Sen, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele vai trazer a ideia do produto interno bruto. E ele vai trazer essa contagem do quanto que realmente, entender realmente o IDH, aliás, o IDH, muito em cima do que Adam Smith propunha. É importante lembrar até a esposa da Amartya Sen, a Emma Horsfield, ela estudou muito, a tese dela foi em Adam Smith. E é muito dessa proposta, que é o quê? É a riqueza, a real riqueza das nações, é aquilo que é produzido, mas junto com aquilo que é produzido é essa possibilidade que a população tem de progresso humano, de desenvolvimento humano. Não interessa o que você quer para sua vida, qual é o seu plano. O importante é que você tenha condições, claro, pelo seu trabalho, mas também pela situação da sociedade, do Estado, que você tenha condições de alcançar os seus projetos de vida. Quarto ponto, a questão da mão invisível, né? Que a mão invisível é aquela mão que é aquele movimento que de repente muda a roda da fortuna, né? As coisas geralmente vêm e mudam, assim. Isso, ela está relacionada à teoria da não previsibilidade das ações humanas. Então, quando é dito que da não intervenção, muito dessa não intervenção que o Adam Smith propõe, é porque você não consegue prever os comportamentos humanos. Você pode achar que as pessoas vão agir de uma forma e elas vão agir de outra. Então, quanto mais se intervém, mais difícil fica para você deixar que a ordem natural das coisas sigam. E aí você acaba trazendo maior malefício do que benefício. Então, nesse sentido, não cabe a interferência do Estado nas esferas privadas, por exemplo. Por quê? Porque você não pode prever aqueles comportamentos. Então, assim, muitas vezes intervenções na própria economia, elas carecem de resultados positivos, dos resultados positivos esperados. Porém, a não intervenção não quer dizer que não vá haver previsões sociais. E isso é muito, muito importante. Por quê? Porque o Adam Smith traz previsões sociais claras. Então, ele traz que o Estado ele tem o dever de garantir algumas coisas. Quais são essas coisas que ele tem dever de garantir? Primeiro, ele tem o dever de evitar qualquer obstáculo para os projetos de vida das pessoas. Qualquer obstáculo que impeça a pessoa de prosperar. Qualquer obstáculo que impeça a pessoa de florescer. Então, ele vai trazer a minimização da coerção, né? Porque o Estado também ele não pode ser perfeccionista e também ele não pode ser tirano, mas ele traz as melhorias das condições de vida
Então, o Estado ele tem que se preocupar com as melhorias das condições de vida. E segundo o próprio Smith, nenhum Estado consegue estar em progresso, nenhum Estado, nenhuma sociedade consegue florescer se boa parte da parcela de sua população é miserável. Então, ele traz isso, que não há sociedade próspera com pessoas miseráveis, com pobreza. E junto com isso, ele traz que é necessário a erradicação da pobreza. Então, erradicação da pobreza e melhoria das condições de vida de todos passa pelo Estado. O Estado não pode deixar isso acontecer, a sociedade não pode deixar isso acontecer, e o Estado ele tem o dever de interferir para evitar esse tipo de situação. Porque isso é fantástico, né? Porque é uma previsão de justiça. É uma previsão de justiça distributiva, é uma previsão de interferência do Estado para o bem da sociedade. Ele não virou as costas para a justiça social. Ele não ignorou a pobreza, nem nada disso. O que ele traz é exatamente que o Estado tem esses deveres. E um dos deveres que, para mim, é um dos mais belos, e que ele vai, logo no 12º livro, ele vai trazer, de Dentro da Riqueza das Nações, do volume 2, ele vai trazer essa previsão que é educação para todos, principalmente para o mais pobre, porque a educação é o que vai garantir a pessoa a melhoria das condições de vida, porque ela vai conseguir empregos melhores e ela vai desenvolver o senso crítico. Além de desenvolver o senso crítico, ou seja, a pessoa se torna mais crítica, a pessoa se torna mais inteligente. Além disso, além de melhores condições materiais, ele ainda vai desenvolver, a pessoa, né, com a educação, ela desenvolve um espectador imparcial que passa por uma noção de empatia que está lá na teoria dos sentimentos morais, que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas que você consegue desenvolver seu sentimento de empatia e de justiça e tornamos pessoas mais justas. Na verdade, não é que tornamos, ele não é perfeccionista, ele não coloca ali, é assim. O que ele vai trazer é que a gente tem uma possibilidade de tornarmos pessoas mais justas. Então, a educação, ela vai fechar muito bem a riqueza das nações, trazendo uma previsão que vai melhorar várias situações. A situação material, a situação de salários, os problemas dos salários, né, as diferenças salariais, e vai trazer também um aspecto moral de uma sociedade mais justa. Diante disso, só para pegar um último ponto de uma leitura equivocada que fazem, é aquela famosa passagem do egoísmo, de que a pessoa que leva o seu pão quentinho, ou a passagem do açougueiro, que a pessoa do padeiro que leva o seu pão quentinho, na verdade ela tá levando com segundas intenções e tudo mais, o que acontece? Primeiro que o que o Smith coloca é self-interesting, né? E não egoísmo. Mas qual é a ideia? A ideia é que as pessoas elas têm altos interesses, né? A pessoa ela é autointeressada. Só que o fato da pessoa ser autointeressada não faz com que ela só pense em você mesma. Ela só pense em si mesma. Não faz dela uma egoísta. A pessoa autointeressada ela tem seus interesses. Mas aí a gente tem o sentimento social que é desenvolvido em sociedade só com a interação do outro, do autocontrole, que faz com que eu pondere o meu benefício, o meu interesse com o interesse do outro, imaginando que esse jogo de interesses vai ser melhor para a sociedade como um todo. Então, só aquela pessoa educada, só aquela pessoa que teve esse espectador imparcial desenvolvido, ela vai conseguir dimensionar esse auto-interesse dela, o auto-interesse do outro e compreender o que é melhor para cada uma e poder agir corretamente. Bem, com isso, tão pouco tempo, eu tentei, a minha ideia foi tentar desconstruir alguns dos pontos fundamentais. Primeiro, que o Adam Smith é um liberal to coup, ou seja, um liberal que não preza por justiça social, um liberal que se preocupa apenas com lucro, ou um liberal capitalista, ou um liberal libertariano. Isso é equivocado. Basta ler as obras, a obra, só a Riqueza das Nações, os 2 volumes,
para poder ver que não é isso que acontece. Falar que ele não propõe intervenção em nenhum aspecto que o Estado não pode intervir. Não, o Estado intervém. Em situações de justiça, o Estado intervém. Em situações de promoção de educação, o Estado intervém. Erradicar a pobreza, o Estado intervém. Então, você vai tendo certas intervenções para o bem da sociedade como um todo. Então, é muito importante isso. A outra questão é a questão do próprio egoísmo. As pessoas, elas são autointeressadas, como eu disse. E esse autointeresse não faz com que você passe por cima do autointeresse do outro. Mas em sociedade que você se conecte. E, além disso, fazer uma leitura da riqueza das nações, compreendendo a sua parte histórica e quais eram as propostas reais e todo o movimento histórico pelo qual Adam Smith passava, também nos ajuda a compreender melhor a obra. Então, essa foi a minha proposta de hoje. Muito obrigada a todos por me ouvirem. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser discutir, quem tiver material para me passar, quem quiser que eu passe material, enfim, quem quiser entrar em contato comigo, por favor, anotem meu e-mail, Thaís com 2 T's, Thaís com H, @email.unci.edu. Então, por favor, entre em contato comigo para qualquer esclarecimento. Muito obrigada e tenham todos um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite.